Eu acordei às 2 da manhã com meu filho parado ao lado da minha cama, segurando uns papéis na mão e dizendo que eu precisava assinar aquilo naquela hora. Quando acendi o abajur e vi do que se tratava, minhas mãos gelaram. Era a escritura da minha casa. A casa que eu construí sozinha durante 30 anos de trabalho. Ele queria que eu transferisse tudo para o nome dele. Ali, no meio da madrugada, enquanto eu mal conseguia abrir os olhos. Quando disse que conversaríamos pela manhã, ele bateu a porta do meu quarto com tanta força que o quadro da parede tremeu. No dia seguinte, quando o sol nasceu, eu já tinha tomado uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de onde você está me ouvindo. Se está gostando dessa história, se inscreve no canal porque aqui eu trago relatos reais de gente como a gente e te garanto que você vai querer acompanhar até o final para saber o que eu fiz. Deixa aquele like também para que mais pessoas possam ouvir esse desabafo. Meu nome é Márcia, tenho 63 anos e durante mais de 3 décadas eu me dediquei de corpo e alma à minha família. Fui casada por 28 anos com o Reinaldo, um homem que parecia bom no começo, mas que com o tempo mostrou ser egoísta e ausente. Tive 2 filhos com ele, o Bruno, que hoje tem 37 anos, e a Camila, de 32. Quando o Bruno tinha apenas 9 anos e a Camila 4, o Reinaldo me largou por uma colega de trabalho 20 anos mais nova. Simplesmente fez as malas num domingo à tarde e disse que tinha encontrado o amor verdadeiro da vida dele. Como se eu e as crianças fôssemos apenas um rascunho, um erro que ele estava corrigindo. Fiquei sozinha com 2 crianças pequenas, sem pensão porque o Reinaldo mudou de cidade e sumiu no mapa, sem família por perto porque meus pais já tinham falecido e com apenas um emprego de secretária que mal pagava as contas. A casa onde morávamos era alugada e eu lembro até hoje do aperto no peito quando o dono avisou que ia aumentar o aluguel. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei na cozinha e chorei até não ter mais lágrimas. Mas no dia seguinte, sequei o rosto e tomei uma decisão. Eu ia dar para os meus filhos tudo o que eles merecessem, nem que isso me custasse a vida inteira. Comecei a fazer faxinas nos fins de semana. Durante a semana trabalhava no escritório e sábado e domingo limpava casas de madames do bairro nobre da cidade. Acordava às 5 da manhã, deixava almoço pronto para as crianças, que ficavam com uma vizinha, e só voltava à noite. Minhas mãos ficaram calejadas, minhas costas doíam tanto que tem dias que eu não conseguia levantar da cama sem ajuda, mas eu continuava. Guardava cada centavo que conseguia economizar. Parei de comprar roupa para mim. Usava as mesmas 3 calças e 5 blusas durante anos. Meu sapato furou a sola e eu coloquei papelão dentro para durar mais 6 meses até poder comprar outro. As crianças nunca souberam disso porque eu sempre dei tudo do bom e do melhor para eles. Depois de 8 anos juntando dinheiro, consegui comprar um terreno na periferia da zona sul de São Paulo. Era longe, num bairro ainda sem asfalto, mas era meu. Chorei segurando aquela escritura nas mãos. Então comecei a construir. Nos finais de semana, ao invés de descansar, eu ia para o terreno ajudar o mestre de obras. Aprendi a misturar cimento, a assentar tijolo, a passar massa. Minhas unhas quebravam, minha pele rachava com o sol, mas tijolo por tijolo, aquela casa foi subindo. Demorou 4 anos para ficar pronta. 4 anos de sacrifício que valeram a pena quando finalmente nos mudamos. O Bruno já era adolescente quando entramos na casa. Ele tinha uns 17 anos e já mostrava uns sinais que me preocupavam. Era respondão. Achava que o mundo lhe devia tudo. Reclamava que a casa era longe, que os amigos dele moravam em lugares melhores. Eu releva. Pensava que era coisa da idade, que ia passar. A Camila era diferente. Meiga, carinhosa, me ajudava em casa e nos estudos era dedicada. Ela me dava esperança. Continuei trabalhando feito louca para pagar a faculdade do Bruno. Ele queria fazer administração numa particular, porque não passou na USP. A mensalidade era cara, mas eu disse que sim. Peguei mais faxinas, comecei a fazer marmitas para vender para os colegas do escritório. Dormia 5 horas por noite. Meu cabelo começou a ficar branco aos 45 anos. As pessoas diziam que eu parecia ter 10 anos a mais,
Mas eu não me importava. Eu estava investindo no futuro dos meus filhos. O Bruno se formou, mas demorou mais de 1 ano para arrumar emprego. Ficava o dia inteiro em casa no computador, dizendo que estava procurando, mas eu via que passava horas jogando. Eu não falava nada. Continuava sustentando tudo. A Camila também entrou na faculdade. Dessa vez ela passou na Federal para fazer enfermagem. Fiquei tão orgulhosa que dei uma festa para ela. Foi uma das poucas vezes que me permiti gastar com algo que não fosse extremamente necessário. Quando o Bruno finalmente arrumou emprego, achei que as coisas iam melhorar. Ele tinha 26 anos e foi trabalhar numa empresa de logística. Mas logo depois conheceu a Jéssica. Uma moça bonita, bem arrumada, mas com uns olhos que eu não gostei desde o primeiro dia. Tinha algo de calculista naquele olhar. Eles começaram a namorar, e depois de 6 meses, ela já estava morando lá em casa. Eu não cobrava nada deles. O Bruno mal ajudava com as contas, mas eu relevava, porque pensava que ele estava juntando dinheiro para o futuro dele. A Jéssica não trabalhava. Dizia que estava estudando para concurso, mas eu só via ela pintando unha, mexendo no celular e saindo com as amigas. Começou a falar que a casa era velha, que precisava reformar, que tal cômodo era pequeno. Eu engolia seco e não respondia. Um dia, ouvi ela falando ao telefone com uma amiga, dizendo que estava aguentando morar naquela casa porque sabia que um dia tudo ia ser do Bruno, e consequentemente dela. Meu coração apertou, mas fingi que não tinha ouvido nada. As coisas começaram a piorar quando a Camila se formou e arrumou emprego num hospital. Ela conheceu um rapaz maravilhoso, o Tiago, enfermeiro como ela, e começaram a namorar. Ele era educado, trabalhador, me tratava com respeito e carinho. Sempre que vinha jantar em casa, trazia algo, ajudava a lavar a louça, conversava comigo. Era o tipo de genro que toda mãe sonha ter. Isso incomodava o Bruno e a Jéssica. Eu via nos olhares deles, nos comentários ácidos que faziam. Num almoço de domingo, o Bruno soltou na mesa que achava injusto a Camila ter estudado de graça na Federal enquanto ele teve que pagar faculdade particular. Olhei para ele sem acreditar. Disse que ele não tinha passado na Federal, que eu tinha pago a particular dele com muito sacrifício e que não tinha nada de injusto nisso. A Jéssica se meteu, dizendo que realmente havia certa preferência da minha parte pela Camila. Senti meu sangue ferver. Levantei da mesa e fui para o quarto. Ouvi a Camila discutindo com eles, defendendo a mãe dela, mas eu estava arrasada demais para voltar. Depois desse dia, o clima em casa ficou péssimo. O Bruno e a Jéssica mal falavam comigo. Faziam cara feia, respondiam com grosseria quando eu perguntava alguma coisa. A Camila sugeriu que eu botasse limites, mas eu tinha medo de perder meu filho. Por mais que ele estivesse sendo injusto, era meu filho. Eu tinha esperança que ele voltaria a ser aquele menino que um dia me abraçava e dizia que me amava. Foi quando o Bruno veio com a história de que queria abrir um negócio próprio. Disse que tinha uma oportunidade de ouro, uma sociedade com um amigo para montar uma distribuidora. Precisava de 50 mil reais. Olhei para ele assustada. Eu não tinha esse dinheiro. Trabalhava ainda no mesmo escritório, já estava com 63 anos, ganhava apenas 3 salários mínimos, e as faxinas eu tinha parado de fazer porque meu corpo não aguentava mais. Ele então sugeriu que eu fizesse um empréstimo, usando a casa como garantia. Senti um frio na barriga. Disse que era muito arriscado, que se ele não conseguisse pagar, eu perderia a casa. Ele ficou irritado, disse que eu não acreditava nele, que era sempre assim, que eu só apoiava a Camila. A Jéssica começou a chorar, dizendo que eles nunca iam conseguir sair daquela situação, que iam ficar morando de favor na minha casa para sempre. Aquilo me abalou. A última coisa que eu queria era que meu filho se sentisse um encostado. Mas algo dentro de mim dizia para não fazer aquilo. Disse que precisava pensar, que era uma decisão muito séria. O Bruno não falou comigo durante uma semana. A Jéssica também não. Faziam as refeições e levavam para o quarto. Eu comia sozinha na cozinha, com o coração partido. A Camila já tinha ido morar com o Tiago, então eu ficava sozinha com aquele clima horrível.
Foi aí que as coisas começaram a escalar, de um jeito que eu jamais imaginei. Comecei a notar que eles sussurravam e paravam de falar quando eu chegava perto. Um dia voltei do trabalho mais cedo porque estava passando mal, uma dor de cabeça terrível, e ouvi os dois conversando na cozinha. A Jéssica dizia que eu era egoísta, que tinha aquela casa enorme só para mim, que não ajudava meu próprio filho a crescer na vida. O Bruno concordava, dizendo que eu tinha dado tudo para a Camila e para ele só migalhas. Fiquei parada no corredor, sem acreditar no que estava ouvindo. Migalhas? Eu tinha dado minha vida inteira por aquele menino. Tinha trabalhado até a exaustão, tinha aberto mão de tudo, de refazer minha vida, de ter momentos de lazer, de cuidar da minha saúde, tudo para que ele tivesse o que precisasse. E agora ele dizia que foram migalhas? Entrei na cozinha e eles se calaram na hora. Fingi que não tinha ouvido nada. Peguei um copo de água e tomei meu remédio para a dor de cabeça. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Comecei a prestar mais atenção nas atitudes deles. Percebi que a Jéssica mexia nas minhas gavetas quando achava que eu não estava vendo, que o Bruno entrava no meu quarto quando eu ia ao mercado. Um dia, propositalmente, deixei uns documentos da casa em cima da minha cômoda. Quando voltei do mercado, estavam levemente mexidos. Meu coração disparou. O que eles estavam procurando? Guardei todos os documentos importantes numa pasta e levei para o escritório, deixei no meu armário lá. Alguma coisa me dizia que eu precisava ser cuidadosa. As cobranças pelo empréstimo continuaram. Agora não era mais um pedido, era quase uma exigência. A Jéssica soltava comentários do tipo que filhos que amavam os pais ajudavam seus filhos, que eu ia morrer sozinha porque não sabia amar. O Bruno dizia que se eu realmente me importasse com ele, provaria fazendo aquele empréstimo. Eu me sentia pressionada, culpada, confusa. Conversei com a Camila sobre isso. Ela ficou furiosa. Disse que aquilo era manipulação, que era chantagem emocional, que eu não podia ceder. Disse que conhecia casos de gente que perdeu tudo por causa de empréstimo assim. Me implorou para que eu não fizesse. O Tiago também falou comigo, com muito carinho e respeito, dizendo que, se um dia eles precisassem de ajuda, me pediriam de forma honesta, nunca pressionando ou fazendo chantagem. A diferença entre meus dois filhos ficou clara como nunca. E isso me machucou profundamente. Onde foi que eu errei com o Bruno? O que eu fiz de diferente? Passei noites em claro pensando nisso. Então chegou aquela madrugada fatídica. 2 horas da manhã, eu estava num sono profundo depois de um dia exaustivo de trabalho. Senti alguém me chacoalhando. Abri os olhos assustada e era o Bruno, com uns papéis na mão e uma caneta. Acendi o abajur ainda tonta de sono e ele disse assim: "Mãe, precisa assinar isso aqui agora. É urgente. É para o meu negócio. Tem que dar entrada amanhã cedo nos documentos." Peguei os papéis com as mãos trêmulas e os olhos embaçados. Quando consegui focar e ler o que estava escrito, levei um susto tão grande que gelei inteira. Não era um documento de empréstimo. Era uma escritura de transferência de propriedade. Meu filho queria que eu transferisse minha casa. Aquela casa que eu construí com minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, diretamente para o nome dele. Ali, às 2 da manhã, com meu juízo alterado pelo sono. Olhei para ele sem conseguir falar. Ele continuava me pressionando. "Assina logo, mãe. É rapidinho. É melhor assim. Já deixa direto no meu nome. Evita burocracia depois." Minha mente começou a clarear. Depois? Depois de quê? Senti um arrepio subir pela espinha. Com a voz trêmula disse: "Filho, isso aqui é a transferência da casa. Não é empréstimo. E é 2 da manhã. A gente conversa sobre isso amanhã com calma." A reação dele me apavorou. O rosto ficou vermelho, as veias do pescoço saltaram. Ele gritou que eu não confiava nele, que era sempre a mesma coisa, que eu nunca fazia nada por ele. Arrancou os papéis da minha mão com tanta força que me arranhou o dedo. Saiu do quarto batendo a porta tão forte que o quadro da parede com a foto das crianças pequenas caiu no chão e o vidro quebrou. Fiquei sentada na cama, tremendo, olhando para aquele quadro quebrado no chão. Era uma foto de uns 25 anos atrás.
O Bruno e a Camila sorrindo, abraçados, ainda crianças inocentes. Comecei a chorar. Onde estava aquele menino? O que tinha acontecido com meu filho? Ouvi eles conversando alto no quarto. A Jéssica gritava que eu era uma velha egoísta, que merecia ficar sozinha, que eles iam embora daquela casa e eu que me virasse. O Bruno dizia que ia falar com um advogado, que tinha direito àquela casa, que tinha sido negligenciado a vida inteira. Não consegui mais dormir naquela noite. Fiquei sentada na cama, abraçada ao travesseiro, chorando e pensando. E foi naquelas horas de escuridão e dor que algo dentro de mim mudou. Uma força que eu não sabia que tinha começou a crescer no meu peito. Uma clareza que cortou toda aquela névoa de culpa e manipulação que tinha me envolvido durante tanto tempo. Eu tinha passado a vida inteira me sacrificando, me doando, me anulando. Tinha trabalhado até meu corpo quase quebrar. Tinha aberto mão de tudo. E para quê? Para ser tratada assim. Para ter meu filho invadindo meu quarto de madrugada, tentando me fazer assinar documentos enquanto eu estava vulnerável e com o juízo alterado pelo sono. Aquilo não era amor. Aquilo não era um filho cuidando da mãe. Aquilo era manipulação. Aquilo era abuso. Quando o sol começou a nascer, eu já tinha tomado minha decisão. Levantei da cama, lavei o rosto, fiz um café bem forte. Às 7 da manhã liguei para o escritório e avisei que ia faltar por motivo de saúde. Então liguei para a Camila e pedi para ela vir me encontrar num lugar que eles não soubessem. Nos encontramos numa padaria perto do hospital onde ela trabalhava. Contei tudo para minha filha. Ela ficou pálida. Segurou minhas mãos e disse: "Mãe, você precisa se proteger. Isso que ele tentou fazer pode ser até crime. Tentar fazer você assinar documento de madrugada, aproveitando que você estava dormindo. E aquela escritura, você percebeu que nem estava em branco? Já estava tudo preenchido. Eles já tinham preparado tudo, só faltava sua assinatura." Um calafrio percorreu meu corpo. Ela estava certa. Aquilo tinha sido premeditado. Meu próprio filho tinha planejado aquilo. E se eu tivesse assinado, zonza de sono? Eu teria perdido tudo. Ficaria sem nada. Na rua. Aos 63 anos de idade. A Camila então me disse algo que me fez enxergar tudo de forma diferente. "Mãe, a senhora precisa saber de uma coisa. A Jéssica tem um processo nas costas. O Tiago descobriu porque conhece gente que trabalha no fórum. Ela aplicou um golpe numa senhora idosa há uns 3 anos. Convenceu a senhora a passar um imóvel para o nome dela, dizendo que ia cuidar dela, e depois botou a velhinha num asilo e vendeu o apartamento. Respondeu: processo, teve que devolver o dinheiro, ficou com o nome sujo. Senti o chão fugir dos meus pés. Então era isso. A Jéssica tinha um histórico. Ela era uma golpista e estava usando meu filho para aplicar o mesmo golpe em mim. Será que o Bruno sabia disso? Ou será que ele também estava sendo manipulado por ela? A Camila continuou. O Tiago conversou com um amigo advogado. A senhora precisa proteger seu patrimônio, mãe. Precisa agir rápido. Se a senhora quiser, a gente te ajuda. Pode vir morar com a gente enquanto resolve isso. Agradeci minha filha com o coração cheio, mas disse que não, que eu não ia sair da minha casa. Aquela casa era minha. Eu tinha construído ela. Cada tijolo tinha meu suor, meu sangue, minhas lágrimas. Eu não ia abandonar ela. Quem ia sair eram eles. Voltei para casa no final da tarde. O Bruno e a Jéssica nem estavam lá. Tinham deixado um bilhete dizendo que tinham saído e só voltariam à noite. Aproveitei e liguei para um chaveiro. Expliquei minha situação. Era um senhor de uns 70 anos, muito compreensivo. Disse que já tinha visto muitos casos assim, de filhos que se aproveitavam dos pais. Trocou todas as fechaduras da casa. Todas. A da frente, a de trás, a do portão. Tudo. Depois comecei a juntar as coisas do Bruno e da Jéssica. Não joguei nada fora. Não destruí nada. Coloquei tudo com cuidado em malas e caixas. Deixei tudo organizadinho na área de serviço. Enquanto fazia isso, chorava. Chorava porque estava perdendo meu filho.
Ou talvez estivesse apenas aceitando que eu já o tinha perdido há muito tempo. Às 9 da noite, ouvi o barulho do carro deles chegando. Ouvi eles tentando abrir o portão. A chave não funcionava. O Bruno começou a gritar. Mãe! Mãe! Abre esse portão! O que você fez? Fui até a janela da sala e abri. Olhei para eles com uma calma que eu não sabia que tinha. Disse: Bruno, troquei as fechaduras. As coisas de vocês estão na área de serviço. Vou jogar por cima do muro agora. Ele ficou vermelho de raiva. Começou a berrar que aquela era a casa dele, que ele tinha direito, que eu não podia fazer aquilo. A Jéssica gritava que ia chamar a polícia, que aquilo era abuso. Joguei as malas e caixas por cima do muro, tomando cuidado para não quebrar nada. E então disse algo que tinha ensaiado a tarde toda. Disse: Bruno, eu te amei a vida inteira. Trabalhei feito uma condenada para te dar tudo. Paguei sua faculdade, botei comida na sua mesa, dei um teto sobre sua cabeça. E você retribuiu tentando roubar a única coisa que eu tenho. Tentou me fazer assinar uma transferência de casa às 2 da manhã, achando que eu estava vulnerável. Isso não é amor de filho, isso é crime, e eu não vou permitir. Ele tentou me interromper, mas eu continuei. E você, Jéssica, eu sei do seu passado. Sei do golpe que você aplicou naquela senhora idosa. Acharam que iam fazer o mesmo comigo? Pois fiquem sabendo que eu não sou boba, e que a partir de agora, vocês não entram mais nessa casa. A cara dos dois foi algo que eu nunca vou esquecer. Puro choque. A Jéssica ficou pálida. Como ela sabia? Como eu tinha descoberto? O Bruno tentou me acalmar, mudou completamente o tom de voz. Mãe, não é assim. Você entendeu tudo errado. Vamos conversar com calma. Mas eu já tinha conversado demais. Fechei a janela e tranquei. Ouvi eles gritarem por mais de 1 hora. Depois ouvi o carro deles indo embora. Sentei no sofá e finalmente deixei sair todo o choro que estava segurando. Chorei pela perda do meu filho. Chorei pelos anos que dediquei a alguém que não me valorizava. Chorei pela traição, pela dor, pela decepção. Mas no meio de todo aquele choro, também senti algo que não sentia há muito tempo. Alívio. Uma sensação estranha de liberdade. Eu tinha me libertado, tinha me defendido, tinha dito não. Nos dias seguintes, o Bruno tentou me ligar várias vezes. Mandou mensagens dizendo que eu estava exagerando, que ele nunca quis me prejudicar, que a gente precisava conversar. Eu não respondi. Bloqueei o número dele. Precisava daquele tempo para me curar, para processar tudo, para entender o que tinha acontecido com a gente. A Camila veio me visitar todos os dias. Trazia comida, fazia companhia, conversava comigo. O Tiago também vinha. Eles foram meu apoio naqueles dias difíceis. Me fizeram ver que eu tinha feito a coisa certa, que proteger meu patrimônio não era egoísmo, era sobrevivência. Depois de 2 semanas, o Bruno apareceu na porta de casa. Estava sozinho. Pedi para ele falar pelo interfone. Ele disse que a Jéssica tinha terminado com ele, que ela tinha ido embora quando viu que não ia conseguir nada, que ele tinha sido usado, que estava arrependido. Parte de mim quis abrir aquela porta e abraçar meu filho. Mas a parte mais forte, a parte que tinha aprendido a se valorizar, disse para eu esperar. Disse para ele que se ele realmente estava arrependido, teria que provar com ações, não com palavras. Que teria que fazer terapia, entender o que o levou a tratar a própria mãe daquela forma. Que teria que reconstruir a confiança, tijolo por tijolo, assim como eu construí aquela casa. Ele chorou. Disse que estava morando num quarto alugado, que estava sozinho, que tinha percebido o quanto tinha sido manipulado pela Jéssica. Senti pena, mas mantive minha posição. O amor de mãe não significa aceitar qualquer coisa. Significa também ensinar limites. E eu estava aprendendo isso tardiamente, mas ainda em tempo. Passaram-se alguns meses. O Bruno realmente começou a fazer terapia. Arrumou um emprego melhor. Começou a me mandar mensagens no aniversário, no Dia das Mães, perguntando como eu estava, sem pedir nada em troca. Aos poucos, muito devagar, comecei a responder. Nosso relacionamento não voltou ao que era. Talvez nunca volte. Mas começamos a construir algo novo, mais honesto, mais saudável.
Eu também comecei a fazer terapia. Percebi que tinha passado a vida inteira me anulando pelos outros, que nunca tinha pensado em mim, que tinha me sacrificado achando que isso era amor, quando na verdade estava me destruindo. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, é necessidade. Aposentei-me do escritório. Depois de mais de 40 anos trabalhando, finalmente parei. E sabe o que descobri? Que eu tinha me esquecido de viver. Comecei a fazer coisas para mim. Matriculei-me numa aula de pintura. Descobri que adoro pintar paisagens. Comecei a caminhar no parque toda manhã. Fiz amizades com outras senhoras da minha idade. Comecei a viajar. Coisas simples, viagens de ônibus para cidades turísticas perto, mas que me encheram a alma de alegria. A Camila ficou grávida. Vou ser avó. Quando ela me contou, chorei de felicidade. Disse que ia me ajudar com o bebê, que queria estar presente. E eu disse que sim, que seria uma honra. Mas também disse que nas minhas condições, que eu ajudaria com prazer, mas que também tinha minha vida, meus planos, meu tempo. E ela entendeu. Ela e o Tiago respeitaram isso. Reformei minha casa, pintei as paredes de cores alegres, troquei os móveis velhos, coloquei plantas por todo lado, transformei o quarto que era do Bruno num ateliê de pintura. Aquela casa, que foi construída com tanto sacrifício, agora é meu refúgio, meu lugar de paz. Tem dias que ainda dói. Tem dias que olho para a foto antiga do Bruno criança e choro. Pergunto onde foi que errei, o que poderia ter feito diferente. Mas minha terapeuta me ajuda a entender que eu fiz o melhor que pude com as ferramentas que tinha na época. Que eu não posso me culpar pelas escolhas que meu filho adulto fez. O que aprendi com tudo isso é que nunca é tarde para recomeçar. Que nunca é tarde para se defender. Que nunca é tarde para dizer não. Eu passei 63 anos da minha vida acreditando que ser boa mãe significava aceitar tudo, aguentar tudo, perdoar tudo. Mas aprendi que ser boa mãe também significa ensinar responsabilidade, ensinar respeito, ensinar limites. Hoje, aos 64 anos, estou vivendo pela primeira vez para mim. E é libertador. É assustador às vezes, porque passei tanto tempo vivendo para os outros que nem sei direito quem eu sou. Mas estou descobrindo. Estou descobrindo que gosto de acordar cedo e tomar café na varanda vendo os passarinhos. Que gosto de ler romances policiais. Que gosto de assistir filmes antigos. Que gosto de dançar sozinha na sala quando toca uma música boa no rádio. Minha relação com o Bruno ainda é distante, mas existe. Ele vem me visitar uma vez por mês. Conversamos. Aos poucos, ele está entendendo a gravidade do que fez. Pediu desculpas formalmente, olhando nos meus olhos. Disse que tinha sido egoísta, manipulado, imaturo, que estava trabalhando para ser uma pessoa melhor. Aceitei o pedido de desculpas, perdoei, mas não esqueci, e deixei claro que a confiança precisa ser reconstruída. A Camila me diz que está orgulhosa de mim. Diz que virou exemplo para ela de que mulher nenhuma precisa aceitar desrespeito. Não importa de quem venha. Que ela vai criar meu neto ou neta sabendo que amor e respeito andam juntos. Isso me enche de alegria e esperança. Para todas as mulheres que estão me ouvindo, especialmente as mães, eu quero dizer uma coisa. Amar seus filhos não significa deixar que eles pisem em você. Não significa aceitar abuso, manipulação, desrespeito. Você tem o direito de se defender. Você tem o direito de proteger o que é seu. Você tem o direito de viver para você mesma. Eu sei que é difícil. Eu sei que bate aquela culpa. Aquela voz na cabeça dizendo que você é egoísta, que é má. Mas essa voz está errada. Cuidar de você não é egoísmo, é sobrevivência, é saúde mental, é amor próprio. E se você está passando por uma situação parecida com a minha, procure ajuda. Converse com pessoas de confiança. Procure um advogado se necessário. Proteja seu patrimônio. Proteja sua vida. Porque você importa. Sua vida importa. Seus anos de sacrifício não podem ser em vão. Hoje eu olho para aquela casa que construí e sinto orgulho. Não é mais apenas uma casa. É o símbolo da minha força, da minha capacidade de recomeçar, da minha coragem de dizer não quando todos esperavam que eu dissesse sim.
Aquela madrugada, quando meu filho entrou no meu quarto com aqueles papéis, foi o ponto de virada da minha vida. Foi quando eu acordei. Não só do sono, mas de anos de submissão, de anos me anulando, de anos aceitando migalhas quando merecia o mundo. E quando o sol nasceu naquele dia e eu troquei as fechaduras, não estava apenas protegendo minha casa. Estava protegendo a mim mesma. Estava dizendo ao mundo, e principalmente a mim mesma, que eu mereço respeito, que eu mereço dignidade, que eu mereço viver. Não foi fácil. Teve noites que chorei até dormir. Teve dias que pensei em desistir, em abrir a porta, em aceitar qualquer migalha de atenção que o Bruno me desse. Mas me mantive firme. E hoje agradeço por isso. Minha vida não é perfeita. Ainda tem dias difíceis. Ainda sinto falta do filho que eu achei que tinha. Mas estou em paz. Estou vivendo com dignidade. Estou respeitando a mulher que fui, que lutou tanto, que sacrificou tanto. E estou honrando ela, vivendo finalmente para mim. Se eu pudesse voltar no tempo, faria diferente desde o começo. Teria ensinado limites mais cedo. Teria me valorizado mais. Teria dividido meu amor entre meus filhos e mim mesma. Mas não posso voltar. Só posso seguir em frente. E é isso que estou fazendo. Estou seguindo em frente com a cabeça erguida, sabendo que fiz o que precisava ser feito. Que protegi o que era meu por direito. Que não deixei que me roubassem não apenas minha casa, mas minha dignidade. E você que está me ouvindo agora, me diz uma coisa. O que você faria no meu lugar? Você teria tido coragem de trocar as fechaduras? De enfrentar seu próprio filho? De se defender? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Quero saber se você já passou por algo parecido. Quero que a gente converse sobre isso, porque sei que não estou sozinha. Sei que tem muitas mulheres, muitas mães por aí passando por situações parecidas, se sentindo culpadas por quererem se defender. E se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Obrigada por me dar esse espaço para desabafar, para contar minha história. Se você se identificou, compartilha esse vídeo. Talvez tenha alguém que precise ouvir isso hoje, alguém que precise saber que não está sozinha, que tem saída, que nunca é tarde para recomeçar. Se inscreve no canal para ouvir mais histórias reais como essa. Deixa seu like se você acha que eu fiz a coisa certa. E me conta nos comentários qual foi a parte da história que mais te impactou. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E lembrem-se sempre, vocês merecem respeito. Vocês merecem amor. Vocês merecem viver com dignidade. Não importa a idade, não importa a situação, nunca é tarde para se defender. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para viver.